e a gente queria tanto estar aqui com vocês, mas me falaram que foi bênção, né? E isso é apenas o começo, amém? Eu também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Mateus, esse filho tão precioso, a pastora Edna, que realmente tem pastoreado essa igreja com tanto amor, e que Deus continue abençoando. Anteontem eu falei com ele está trabalhando bastante, né, lá na Espanha, mas assim, ele ama tanto essa casa, quase todo dia a gente conversa, e ele manda tanto assim, palavras maravilhosas sobre esta casa, sobre esta igreja. Logo, logo ele está aí, e em nome de Jesus, eu gosto muito quando ele está aqui, porque a gente faz cada discipulado profundo, sonhamos juntos, e isso é apenas o começo. Irmãos, eu quero trazer uma ministração hoje, que tem por tema expandindo o reino, amém? Expandindo o reino. Eu quero começar falando que a maioria das pessoas, quando a gente fala em expandir o reino, logo, logo vai estar no telão aí para você, o PowerPoint. Quando a gente fala expandindo o reino de Deus, nós logo pensamos em missões. Eu penso assim, quando falo em expandir o reino, eu já penso logo em missões. E a maioria das pessoas pensa em missões, mas em missões longe, né? Ah, se Deus pudesse me usar na África, na selva amazônica, em tal país. Mas eu quero hoje trazer você para perto. Vira para essa pessoa linda que está do seu lado e fala assim: venha para perto. Deus quer te usar muito. Amém? Sabe, queridos, eu já tive o privilégio de fazer missões bem distantes. E eu também tinha isso muito forte dentro de mim. E algumas vezes eu até falei para Deus: Senhor, me envie missões para Tóquio, Nova York, Londres. E o Senhor falou: ah, você quer fazer missões? Quero, Senhor. Deus falou assim: eu tenho muitas tribos indígenas aqui. Nessa época eu morava lá em Santarém, viu, irmão? E Deus falou assim: eu tenho muitas tribos indígenas, comunidades ribeirinhas e planaltinas, bem aqui pertinho. Poucos minutos, horas, dias, você está lá. E eu falei: você está brincando, Senhor? Ele falou: não, eu estou falando sério. Você não quer expandir o reino? Você não quer fazer missões? Eu falei: quero. E Deus abriu essa porta, e eu tive o privilégio de fazer uma obra inesquecível. E eu gostaria, se fosse possível, fazer de novo. Porque, irmãos, evangelizar aquelas tribos indígenas, evangelizar aquele povo ribeirinho, planaltino, porque, para você entender, o que é um povo do Planalto? Aqui tem as comunidades ribeirinhas, que é Rio, Planalto, e aqui a selva bruta mesmo, onde tem a maioria das tribos indígenas. Então, para você entender. E ali eu comecei o meu ministério expandindo o reino de Deus. Então eu quero falar hoje para você que expandir o reino de Deus é um privilégio para mim e para você. Você pode ir longe, pode, mas às vezes Deus está começando e está querendo que você comece exatamente no lugar mais próximo que você puder. Às vezes na sua casa, no meio da tua parentela. Quantos aqui tem muitos parentes que ainda não conhecem Jesus? Todos nós. Às vezes Deus, Ele quer expandir o reino através de você, ali, na sua rua, no seu bairro, na escola, na faculdade, no trabalho. Sabe, querido, eu tenho certeza que Deus
Ele tem te chamado para expandir o reino, amém? Mateus 6,33, não deu ainda para jogar aqui no telão, não? Logo, logo aí, está quase. Mas, Mateus 6,33, a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar o reino em primeiro lugar. A minha pergunta, você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Você responde para ele, amém? Mas olha, a palavra do Senhor diz que todo aquele que Deus chama, é porque Deus tem um propósito, sim ou não? Você crê que Deus tem um propósito para você? Ele tem um projeto lindo, e você deve agradecer muito a Ele, por Ele ter te chamado. Em João, a palavra de Deus fala, não foi vós que escolheu a Deus, mas Ele te escolheu, para que você vá e faça o reino dele, o quê? Expandir, dando muitos frutos. Mas interessante, para Deus fazer com que eu e você venhamos expandir o seu reino, dando muitos frutos, precisamos passar por uma experiência maravilhosa, que é a experiência com o Espírito Santo de Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Se você abrir aí em Atos, vamos abrir Atos, capítulo 2, do versos 1 em diante, a palavra de Deus nos ensina nesse texto, que uma vez que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, aí sim, nós estamos aptos para expandir o reino de uma forma maravilhosa. Olha o que aconteceu com esses discípulos que até então não conseguiam expandir o reino, não conseguia fazer missões, não conseguia fazer a obra do Senhor. Talvez você conheça pessoas que ainda não conseguem expandir o reino, não conseguem fazer missões, porque talvez está faltando uma unção poderosa do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor diz aqui em Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Diga assim comigo, cada um deles recebeu da mesma porção, amém? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha só, irmãos, nós queremos muito expandir o reino. Se você não pensa assim, é melhor começar a pensar. Sabe por quê? Porque Deus pensa assim, ao meu respeito, ao seu respeito. Quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo? Levante a mão aí, todos que já foram batizados. Meu Deus, a igreja toda. Então eu acredito que todos aqui já estão aptos. Porque a palavra de Deus fala nesse texto que até então a igreja aqui não sabia expandir o reino. E muito menos fazer missões. Por quê? Porque eles ainda não estavam preparados, capacitados. Porque, irmãos, para nós expandirmos o reino, precisamos da capacitação do Espírito Santo. Amém ou não amém? Vocês acham? Por que será
que a Paz Church em Itapetininga está expandindo, crescendo, e desde muitos anos atrás, nós declaramos que não para a glória de homens, não queremos isso, mas para a glória do Senhor, queremos que ela seja ou a maior igreja da história de Itapetininga, ou no mínimo, uma das maiores. Não queremos aqui, irmãos, ter um espírito arrogante de querer ser melhor do que ninguém. Não é isso que eu estou falando. Mas nós temos fé, nós temos crido. E só Deus sabe como essa igreja começou. Só Deus sabe. Através de uma célula. E hoje, irmãos, isso é só o começo, amém? Que coisa linda do que Deus está fazendo. Então preste bem atenção. Sem o Espírito Santo, nós, de fato, não estaríamos expandindo o reino. Mas graças a Deus que a grande maioria aqui levantaram a mão. E você sabe porque sabe que o Espírito Santo está operando em você. Então olha só. Não foi diferente com a igreja primitiva. Não eram muitas pessoas, eram poucas pessoas. Mas essas pessoas, pelo menos, sabiam da importância da oração. E um grupo de 120 pessoas, aproximadamente, entraram em um ambiente, em um lugar, não tão grande. E ali começaram a orar, começaram a buscar a presença de Deus. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz aqui, que de repente, irmãos, eles estavam ali já horas, e parece que até dias, em oração, e eu creio que até em jejum. E de repente, a palavra de Deus diz aqui, que o Espírito Santo veio e tomou aquele povo. Nenhum ficou de fora. Todos receberam uma porção do Espírito Santo. Agora é interessante, irmãos, se você observar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, principalmente a experiência que Jesus teve do batismo no Espírito Santo, vocês lembram? Ele veio em forma de pomba, foi isso? Sim ou não? Mas aqui, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu em forma de línguas. Por que será? Você já parou para pensar? Por que não em pomba? Por que não de outras formas? A Bíblia mostra tantas outras formas que o Espírito Santo operou. Mas aqui, o Espírito Santo, para nossa geração, o Espírito Santo se manifesta em forma de línguas de fogo. Por que será, meu Deus? Sabe, irmãos, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é falar de Jesus. Impressionante. Uns porque tem vergonha, outros porque tem medo, outros porque, sabe, acha que não é tão capaz, que não está preparado, porque não fez teologia, porque não fez todos os cursos da igreja. Irmãos, deixa eu lhe falar, é simples, é só se encher do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você já recebeu a porção do Espírito Santo. Talvez agora seja somente decidir. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos capacita em todas as coisas. O Espírito Santo, irmãos, ele
Por mais que eu ou você, que nós estejamos com medo, com dificuldade disso ou daquilo, Ele vem para nos qualificar, Ele vem para nos ensinar, Ele vem para que realmente eu e você, nós venhamos ter sucesso. Então deixa a carcaça do velho homem, deixa a carcaça da velha mulher, deixa essa mentalidade de antes para lá. Porque uma vez que você recebeu o Espírito Santo, você já está apto, capacitado, não por você mesmo, mas por Ele, amém? Você está vendo aqui, discípulos de Jesus, 120 discípulos de Jesus, que até então não conseguia ganhar ninguém para Jesus, mas de repente, o Espírito Santo vem sobre eles como línguas de fogo, e eles começam a falar em novas, só que agora com intrepidez. Interessante, irmãos, para nossa geração, o batismo é de línguas de fogo, porque nós precisamos, querido, do Espírito Santo para expandir o reino. Quem aí quer ver o reino de Deus expandindo e as vidas sendo salvas para a glória de Deus? Amém? Aplaude e glorifique aí o Senhor. É com você que eu quero falar. Eu acredito que você já recebeu esse batismo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Esse batismo com língua de fogo. Quando o Senhor trouxe esse batismo para nós, Ele com certeza estava deixando claro que o que mais Ele quer é que eu e você venhamos falar do amor e da salvação. Então, a evangelização precisa acontecer no ambiente da nossa casa. A evangelização precisa acontecer na rua, no bairro, aonde Deus nos enviar. A evangelização precisa acontecer. Para de ficar aí, ó. Ah, não, eu só vou evangelizar muito quando o Senhor me enviar para Nova York, como eu pensava, né, irmão? Eu só vou evangelizar muito quando o Senhor me enviar lá para a África. Não, não. Se você olhar o exemplo desta igreja, a igreja primitiva, desses 120 discípulos, eles saíram deste lugar, irmãos. É como se as paredes não suportassem. As paredes não suportam a unção do Espírito, a unção da língua de fogo. Se eu sou realmente, irmãos, batizado pela esta unção, eu vou sair das quatro paredes e fazer a diferença, amém? Deus quer isso de mim e de você. E eles receberam sim a missão. Se você olhar, a palavra do Senhor fala que eles começaram em Jerusalém, hein? Samaria, Judéia, até os confins da terra. Mas tiveram que começar onde? Jerusalém. Onde é a nossa Jerusalém? Onde é a nossa Jerusalém? Vira para essa pessoa linda que está do seu lado, olha na bolota dos olhos dela e fala assim: a tua Jerusalém começa na tua casa, meu irmão. Fale de Jesus. Converta as pessoas. E começa a expandir o reino. Olha, não caia nesse erro. Pode passar aí. Olha só, não caia nesse erro. Muito comum se ouvir nos dias de hoje. Sim, nos dias de hoje.
que os desafios e a evangelização mundial são difíceis. Oh, sim, irmãos. Hoje, com transporte, antes, esses discípulos andavam 50, 100, 200 quilômetros para evangelizar. E você acha que eles iam de Camaro amarelo? Eles iam e usavam outro meio de transporte. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: Jeep. Mas não é aquele carro Jeep não, irmão. É Jeep. Sabe, querido, e olha, a Bíblia fala que eles, a grande maioria aqui, não tinha uma grande prosperidade. Não tinha jumento, não tinha cavalo, não tinha camelo, né? Não, eles iam de pé. E eles faziam a evangelização. Eles fizeram a evangelização. E por causa deles, nós estamos aqui, amém? Olha só. Mas hoje muitos, irmãos, com carrões na garagem, com dinheiro, tem caído nessa mentira. Dizem que as culturas estão fechadas. Ô, glórias, abriu aí. As culturas estão fechadas. Não dá para ir porque a igreja está sendo perseguida. Irmãos, a igreja está sendo perseguida desde os dias de Jesus. Ia ter um pouquinho ali, né? Os profetas. Sempre aconteceu isso. Quem aí já teve a experiência, né, de ter um leão pertinho de você com aquelas garrinhas assim? Eu quero te pegar, irmão. Esse povo aí teve a experiência. Eu fui em Roma, dentro daquele coliseu, irmão, ouvindo aqueles sons, irmãos, uns sons meio doido. Uma hora parece que você está ouvindo rumores de gente, gritos desesperadores. É uma coisa, você entrar dentro ali daquele coliseu, uma coisa bem... Oh. Mas olha, quantos, por expandir o reino, não temeram passar por experiências impressionantes? Sabe, queridos, nos nossos dias de hoje podemos fazer muito mais. Nós temos um carro que roda, meu Deus, olha, eu estava em Sorocaba e de repente já estou em Itapetininga, no culto aqui da manhã, daqui a pouco já estou no culto lá da noite. Irmãos, Deus tem nos dado meios maravilhosos para que nós possamos pensar e investir na expansão do reino, sim ou não? Deus tem nos dado finanças para investir no reino. Deus tem nos dado transporte para investir no reino. Deus tem nos dado saúde para investir no reino. Deus nos chamou para investir no reino. Você está aí? Faltam recursos financeiros e apoio espiritual, irmãos. Nós já fundamos 36 igrejas. E foi com os nossos recursos. Se essa igreja está aqui, se essa igreja está expandindo em Itapetininga, é porque você tem sido fiel no dízimo, nas ofertas, sim ou não? Você está cooperando para com a expansão do reino. Mateus 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Quem aqui é a igreja? Quem aqui é a igreja, irmãos? Diga para essa pessoa linda que está do seu lado: as portas do inferno não vai prevalecer contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Amém? Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor, porque você é a igreja que o Senhor está falando que o diabo não vai prevalecer. Entenda que você é a igreja que o Senhor diz.
sobre esta pedra, sobre o Antônio, o Pedro, a Maria. O Senhor está falando para você. O Senhor está chamando o teu nome e falando através de você. Você vai fazer toda a diferença. Por mais que o medo venha, por mais que a mentira chegue, por mais que todo mundo lute e tente contra você, ninguém vai prevalecer. Ninguém. Você só precisa tomar a decisão e falar: usa-me, Senhor. Eu decido, Senhor, expandir o reino. Olha só. Sendo assim, o maior desafio da evangelização e a mobilização dos evangelistas cristãos, quem é? Quem é? Quem é? Você está entendendo, irmão? Nem o diabo tem poder de nos parar, porque Jesus falou que as portas do inferno, os demônios todinhos, o Satanás, o chifrudo, pé de gancho, não pode fazer nada. Quem é que nos para? Quando não é para nós pararmos? Quem é? Vira para essa pessoa linda que está do seu lado e fala assim: não deixe nada te parar, nem você mesmo, em nome de Jesus. Amém? O Senhor tem projetos grandiosos, maravilhosos. Existem em Itapetininga, nessa região, milhares e milhares de pessoas que precisam fazer parte do reino, amém? E quem Deus quer usar? Quem Deus chamou para fazer toda a diferença? Você. Você, parabéns por esses eus. Sabe, irmãos, é você mesmo. Deus te chamou porque Ele acredita em você. Você já imaginou se nós sairmos daqui hoje decididos, só ganhar mais uma pessoa? Eu ganho uma, você ganha outra, até dezembro. O que ia acontecer? E o que vai acontecer com essa igreja? O que vai acontecer? A gente dobra a igreja em tão pouco tempo. Agora eu te pergunto, me responda pelo amor de Deus, isso é impossível? Isso é impossível. Só basta eu querer e começar a orar, e ir lá e evangelizar. Irmãos, nós temos tantos amigos que não é cristão, amigas que não é cristã. Se nós escolhermos só um, olha, são tantas, escolher uma e falar: Deus, olha, das 50 eu quero uma até o final do ano. Você acha que Deus não vai dar? Se a palavra de Deus fala que tudo pode, o poder da oração, a eficácia da oração, tudo pode aquele que crê. Quem crê aí, irmãos? Eu estou no lugar certo? Quem crê aí? Dê um glória a Deus aí. Quem crê aí, irmãos? Aleluias! Oh, glórias! Não é proibido aplaudir, glorificar a Deus, irmão, exaltar, não é. Sabe, querido, o próprio Espírito Santo já te batizou, dando a você essa capacitação para fazer toda a diferença e fazer o reino de Deus expandir. Se você talvez estaria aqui pensando: meu Deus, para que mesmo que o Senhor me chamou? Irmãos, eu já tenho uma resposta: para expandir o reino. Todos nós fomos convocados, chamados para expandir o reino, e não tem para onde correr. Quem quer dar uma de Jonas aí? Se tiver alguém que quer dar uma de Jonas, vem aqui que eu quero orar por você, irmão. Até Jonas
que falou, eu expandi o reino? Quero nada. Quem? Os ninivitas, aquele lá? Vou nada. O que aconteceu, irmão? Teve que evangelizar os ninivitas e expandir o reino. E eu vou lhe dizer, eu prefiro, irmãos, expandir o reino sem a carniça que estava na barriga daquele peixe. Vocês podem imaginar passar 3 dias dentro da barriga de um peixe com aquele perfume todo? Depois de 3 dias ser vomitado pelo peixe, perdão pela palavra, mas é uma realidade. O peixe ficou com má digestão. Imagine Jonas saindo. Mulher, você não vai querer isso, vai querer? Imagine o cabelo, né? Nossa, que penteado legal. É o verdadeiro lambidão. Gostou, hein? Mas, irmãos, para pensar. Olha, é uma cena lamentável. Às vezes a gente fala, mas não para pensar os detalhes. Tenta entrar na barriga de um peixe. Sabe, querido, Deus está mostrando para nós que não tem para onde correr. É melhor assumir. É melhor decidir logo. Porque nem Jonas conseguiu fugir do Senhor. Ele foi chamado para expandir o reino. Amém? Olha só. O maior desafio à evangelização mundial não está na seara, mas encontrar mantenedores e trabalhadores para a seara. Irmãos, a igreja está cheia de pessoas. Sim ou não? O Brasil tem uma igreja vitoriosa como nunca antes, irmãos. A cada dia vai convertendo muita gente, mas o pior problema da igreja brasileira é não querer expandir o reino. Tem crente que fica olhando na janela, domingo o culto é à noite, ou então o culto é de manhã, ele já acorda bem cedinho, vai para a janela e fica olhando, cadê a nuvem? Cadê a nuvem? Tem uma nuvem ali, do tamanho da palma da mão de um homem. Eu acho que hoje vai chover, não vou para a igreja. Sabe, irmão, eu cresci no meio de um povo, e eu fiz isso muitas vezes. Quem aqui já caminhou no meio da selva, correndo o risco de encontrar com uma onça, também crente, mas faminta? É porque lá na Amazônia rola uma história que 2 irmãos estavam famintos, perdidos na selva, e orando, Senhor, manda o almoço, Senhor, manda a janta, Senhor, manda o almoço, quando de repente encontra uma onça. Aí eles fecharam os olhos para orar, agradecendo ao Senhor. Quando eles abrem os olhos, a onça também estava de joelho, agradecendo a Deus. Comeu eles dois. Irmãos, eu vou lhe dizer, não quero encontrar com uma onça crente. Mas olha só, isso é uma historinha lá do pessoal. Mas olha, quantas vezes, irmão, eu andei 15, 20 quilômetros e não cheguei atrasado. Mas eu algumas vezes. Mas nós temos irmãos, porque nós já temos mais do que 608 igrejas, irmãos. Na Selva, Planalto e Ribeirinho. Você está ouvindo aí? A Paz Church já tem mais do que o quê, irmãos? Aonde? Você já foi lá? Não? Então eu tenho que levar vocês. Aí eu vou orar por vocês e falar, Senhor, livre das onças crentes. Mas, irmãos, eu já fiz muitas vezes, mas olha, não quero falar nem de mim, eu quero falar deles. Roda dentro da selva, anda 15, 20 quilômetros, não chega atrasado para nenhum culto.
Outros rema 15, 20 quilômetros. Quem aqui já remou 15, 20 quilômetros? Hã? Rio acima, correnteza forte puxando. E eles, ó. Hã? Numa canoa. Correndo o risco de um jacaré chegar lá. Lembra? Jacaré é crente também. Irmãos, algumas vezes, o rio sobe, muitas chuvas, enchentes, e a igreja, vamos supor essa igreja aqui, a água dá aqui. Vocês estão entendendo? A água dá aqui. Ih, alagou o templo. Eles falam, não, mas nós vamos fazer culto. Sabe o que eles fazem? O pastor, o obreiro vem com a canoa, para aqui, fica sentado aqui, e os outros irmãos, parece uma coisa, irmão, isso não é brincadeira, eu já vi várias vezes. A água está aqui, aí os irmãos vêm com as suas canoas e faz assim, ó, uma atrás da outra, e as famílias dentro das canoas, assistindo o culto. Chegaram atrasados, irmão? Mas eu não sei o que acontece para esse lado de cá. Tem moto, tem carro, hein? Tem tudo. Mas o problema foi a nuvem da palma, do tamanho da palma da mão de um homem, né? Que apareceu. Sabe, queridos? Às vezes nós precisamos, irmãos, andar com pessoas que nos desafiam. A palavra de Deus fala que o Senhor nos chamou, nos escolheu, tem nos dado as finanças, tem nos dado, irmãos, o transporte, tem nos dado o dinheiro, tem nos dado tudo, e muitas das vezes nós não fazemos. Ô Senhor, manda umas onças crentes para esse lado de cá, para motivar os irmãos. Sabe, querido, essas pessoas que eu estou falando são tudo membros desta casa, dessa denominação. Todos os dias, hoje, agora, eles estão fazendo isso. Não vão atrasar para o culto. Vão fazer um dos cultos mais avivados da vida deles. Amém? Nós só precisamos, irmãos, decidir. Eu sou o que eu sou pela minha decisão. Amém ou não amém? Você é o que você é pela sua decisão. Tome as decisões corretas, Jesus manifesta esse grande desafio de 3 maneiras. E eu quero encerrar aqui. Primeiro, a motivação da evangelização é a compaixão. Quem tem compaixão pelas pessoas aí? Levante a mão, dê um glória a Deus. Nós precisamos expandir o reino. E uma das coisas que nós precisamos ter para que esse reino venha expandir é a compaixão. Eu preciso ter compaixão pelas pessoas. Às vezes, irmão, eu moro perto de um vizinho que só vive brigando, irmão. Quebra tudo. É palavrão de lá, palavrão de cá, e você fala, que vizinho doido. Irmão, não faça isso. Entre oração por essa família, entre oração por essas pessoas, começa a ter compaixão dentro de você e começa a profetizar. Vai ter um encontro com Jesus, isso vai acabar, e depois, vá lá. Eu já levei tantas portas na cara, mas olha, depois, essas pessoas entregaram a vida a Jesus. Eu lembro de uma família, foi 2 anos, de porta na cara, de oração, de jejum, convidava para vir à igreja. Eu já tenho igreja.
Você precisa conhecer Jesus. Eu já tenho Jesus. Não tinha nada. Depois de 2 anos, chego para ministrar o louvor no culto. Quando eu olho na minha frente, quem era? Ele, ela, os 3 filhos. E eu falei, glórias a Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Não tem desculpa! Eu e você somos um instrumento de Deus para a expansão do reino. Vamos ter compaixão das pessoas. Porque se uma pessoa morre sem conhecer Jesus, você já sabe o que acontece. Ou eu tenho que falar? O que acontece? Uma pessoa que morre sem Jesus vai para o céu, né? O céu da boca da onça. Sabe, queridos, somente aqueles que têm Jesus, que têm seus corações movidos pela compaixão, se mobilizam na direção de atender às necessidades dessas pessoas. Mateus 9,36 diz, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm o quê? Pastor. Quantas pessoas temos na nossa própria família nesse estado? Agora imagine na rua, no bairro, na cidade. Sabe, querido, Deus nos chamou para expandir o reino. Missões não é fruto de informação. Missões é fruto de... Está aqui atrás? Compaixão. Se você tem compaixão pelas pessoas, você começa a expandir o reino e fazer missões dentro da sua própria casa. Esses 120 saíram de dentro das 4 paredes, da igrejinha, e começaram a falar de Jesus para multidões. A Bíblia fala que 3.000 se converteram. Imagine se a gente sair aqui, pregar e 3.000 se converter. Quantos cultos nós vamos ter que fazer aqui, irmãos? Oh, coisa boa! Saíram depois e converteram mais 5.000 pessoas. Parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas 10, 29 a 37. Lê em casa. Anota aí, lê em casa. Segundo, o público-alvo da evangelização são pessoas aflitas, desamparadas e sem Jesus em suas vidas. Priorize. E atrás dessas pessoas, eu preciso ter compaixão de todos. Mas quem são os principais? Casais que estão aí. Olha, ontem nós tivemos um evento tão poderoso de casais. Não sei quantos casais deu, mas poderia ter muito mais. Sim ou não? Poderia ter muito mais. Sim ou não? Eu e você precisamos tomar a decisão. Nada vai nos parar. Ah, eu acho que eu não sou tão capaz. O Espírito Santo já está em você. Sim ou não? Ele te capacita. As multidões estão clamando e gritando por socorro, suplicando por justiça, paz e alegria, irmãos. Justiça, paz e alegria só tem num lugar, no Brasil, né? Em Jesus. Justiça, paz e alegria só tem em um lugar, no céu. Quem vai para lá? O que mais as pessoas precisam é de justiça, paz e alegria. Todos os dias Satanás e todo o inferno se levanta contra nós para tentar fazer a injustiça chegar na nossa vida, a falta de paz e a falta de alegria.
Não vamos deixar isso acontecer. Porque a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Quem quer ser mais forte aí? Quem quer ser um Sansão? O Hulk. Se a palavra do Senhor diz que a alegria dele é a nossa força, então eu vou me encher da alegria de Deus e ser o quê? Muito mais forte que o Hulk, irmão. Ih, o Hulk perdeu, foi feio. É a palavra, irmão. A palavra mente. A alegria do Senhor é a minha força. Então o que eu vou fazer? Eu vou alegrar-me. Vou me alegrar no Senhor e alegrar o Senhor. Pecando? Não. Me santificando. Hein? Fazendo festa no céu. Você sabe como faz festa no céu? Quem aqui já fez festa no céu? Quem aqui já teve a experiência de fazer festa no céu? Eu já fiz várias vezes. Milhares de vezes. Oh, quer saber? Quer saber? Isso aqui é revelador. Estou trazendo a revelação para você. A palavra de Deus diz que tem uma forma de eu e você fazermos grandes festas, irmão. Imagine. Louvorzão lá no céu. Oh, aleluia. Oh, olha só, a palavra de Deus diz que quando uma pessoa se arrepende e converte de todo o coração, as festas, os anjos fazem festas, os querubins fazem festas, os serafins fazem festas, e nós fazemos o quê, irmãos? Festa também, irmão. Aplauda aí, glorifica. Oh, glória. Amém. É assim que nós temos que pensar. É assim que nós temos que viver. Aleluia. Converteu mais um. Converteu mais um. Converteu mais uma. Aleluia. Sabe, irmão, eu nunca esqueci de fazer tantas festas. Muita luta, irmãos. Fome, chuva, no meio da selva, mas evangelizando um índio, 2 índios, 3 índios. E quando um convertia, a alegria era tão grande em meu coração. Quando, com muita luta, entrando naquelas comunidades, pessoas tão lindas e maravilhosas, mas esquecidas pelas autoridades brasileiras. E ali convertia 1, 2, 3 irmãos. Nós fazíamos uma festa tão grande. A minha pergunta é: você tem chorado por quê? E as tuas maiores festas têm sido para quê? Para um pouco para pensar. As tuas lágrimas precisam chegar dos teus olhos. Principalmente quando as pessoas, alguém sai do reino das trevas para o reino de luz. Se não for para mim viver para isto, que Deus me leve logo. Eu não sei viver para outra coisa, irmãos. Já faz muito tempo que eu parei com as minhas festas e comecei a fazer as festas para o Senhor. Eu voltaria de novo para começar lá onde eu comecei, no meio da selva, cuidando de improváveis. Eles não tinham dízimos, eles não tinham oferta,
eles não tinham nada para me dar. Por muitas vezes passei fome, tanta necessidade, mas nunca reclamei. E quando um se convertia, eu agradecia a Deus e fazia festa. Nós sabemos que somente o Evangelho do Reino, no poder do Espírito Santo, vai satisfazer a Deus e muitas pessoas, muitas vidas, que vão ter um encontro maravilhoso com o Senhor. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito. Tem muita gente se alegrando com a comida, com a bebida, com este mundo, mas esquecendo que a verdadeira alegria, não é errado comer, não é errado beber um refrigerante, que bebida, já faz 30 anos que eu não sei o que é isso, nem quero. Não é errado, mas uma coisa é certa: muita gente está fazendo festa por essas coisas, paga caro, irmãos. Eu estava num restaurante muito chique, participando de uma conferência, e eu vi do meu lado, numa mesa, o brother comprar um uísque por 28 mil reais a garrafa. E depois bebendo com aquela alegria, sabe, irmãos? Que não tem alegria. Sabe, queridos, muita gente fazendo festa que não alegra o reino, que não alegra os céus, que não alegra nada. Investe tanto dinheiro enquanto tem vidas se perdendo. Terceiro e último, para encerrar, o desafio da evangelização é a escassez de trabalhadores na seara. Como pode? A igreja do Senhor tem milhões de membros, e mesmo assim a evangelização é o quê? Escassa. Precisamos tomar a decisão. Eu aprendi a chorar pelas almas. Não choro por mais nada, e muito difícil. Mas olha, eu aprendi a chorar pelas almas. Deixei de fazer as minhas festas e passei a fazer as festas para o Senhor. Me alegrar muito nele, e principalmente quando uma pessoa entrega a vida a Jesus. Mateus 9:38 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É o que mais eu oro todos os dias no meu tempo sozinho com Deus. Senhor, em todas as nossas igrejas, envie pessoas abnegados, que sejam apaixonados por vidas como Tu és. Se não são, Senhor, gere no coração de todos. Porque nós queremos uma igreja grande, um prédio grande. Não é para ser, tipo assim, destaque para que as pessoas vejam. Não. É porque uma coisa é um prédio para 100 pessoas, não é verdade? Outra coisa é um prédio para 200, 300, 400, 500. Isso é expandir o reino. É expandir o reino. Você pode ir
e fazer missões de 3 formas: orando e jejuando, indo conosco e também investindo. Mas entenda, quando você começa a evangelização na sua casa, você já está indo conosco. Na sua rua, você já está indo conosco. No seu trabalho, você já está indo conosco. Sabe, queridos, não desista. Não desista. Pelo contrário, tome a decisão. Eu estava lá na selva. Eu falava: Senhor, eu quero fazer aqui o teu reino expandir na selva, no Ribeirinho, no Planalto, mas eu também quero nas grandes metrópoles. E olha, irmãos, depois de fazer uma obra tão linda lá, Deus tem me enviado às grandes metrópoles. E a mesma paixão que eu tenho pelo Índio, pelo Ribeirinho, pelo Planaltino, eu tenho por tantos cidadãos brasileiros e do mundo. E quantas pessoas nas grandes metrópoles estão precisando de Jesus, igualmente os índios, os ribeirinhos, os planaltinos. O Senhor chamou eu e você, e Ele confia em mim e você. Você pode ficar em pé, eu quero orar por você. Se a sua família está aí, abrace aí o seu parente, talvez o esposo, a esposa. Família, esteja juntinhos aí. Quero orar por todas essas famílias lindas. Papai querido, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado cada dia a te amar de todo o coração. Há 2 mandamentos que cumpre toda a lei, toda a tua palavra, que é amar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, ensina-nos a amar o nosso próximo como a nós mesmos, começando dentro da nossa casa, a esposa, os filhos. Ensina-nos a amar, Senhor, a nossa parentela, e depois os nossos amigos, e depois todas as pessoas que não conhecemos. Ensina-nos, Senhor, a amá-las. Ensina-nos, Senhor, a ter compaixão delas, porque o Senhor, meu Deus, as ama. Por isso que o Senhor diz que não quer que nenhum pereça. Paizinho, que possamos hoje, Senhor, eu oro por todos que estão aqui, Senhor, por todos que estão me ouvindo através do culto online, Senhor, que todos, eu oro por todos, que a decisão seja tomada, e que essa paixão cresça no coração de todos, para que possamos ver, Senhor, o teu reino expandir. E só vai expandir através das nossas decisões. Ensina-nos, Senhor, a chorar pelas almas. Ensina, Senhor, nos ensina, Senhor, a fazer festa, a se alegrar pelas vidas salvas, para a tua honra e para a tua glória. Eu declaro, Senhor, como eu sempre tenho declarado, que não será diferente em Tapetininga, mas esta casa tem expandido, Senhor, porque o Senhor tem aumentado em nossos corações a paixão, o compromisso com o reino. Por isso, Paizinho, capacita, unja cada uma dessas famílias aqui representadas, que a evangelização comece pelas suas casas, pela sua parentela. Capacite o Senhor para falar mais do teu amor. Eu creio que todos nós estamos debaixo
desse batismo com língua de fogo. O Senhor nos batiza com língua de fogo para que nós possamos pregar o Teu Evangelho, falar do Teu amor. Eu os abençoo, meu Pai, de todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Se você recebe, dê uma forte, mais forte salva de palmas. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Aleluia.